Bem-vindo à série Formas de Acabar com o Seu Relacionamento Amoroso. É isso mesmo, eu sou Marinês, sou psicoterapeuta há muitos anos e conduzindo mulheres nesse meu caminho. Escutei muito das suas dores e estou falando com você, homem, aqui, dando para você algumas percepções que só as mulheres poderiam te contar sobre elas. Para quê? Claro que tem uma intenção nisso, para que você possa fazer um bom relacionamento com elas. Mas existem formas de você acabar com o teu relacionamento. Uma delas é: seja sempre o dono da razão. De onde você trouxe isso? Na medida em que você não exerce um dos fatores primordiais do bom relacionamento em qualquer instância, em qualquer nível, mas sobretudo no relacionamento casal, que é a comunicação, quando você fecha a sua escuta, se torna o dono da razão, você entra no lugar de uma onipotência e de um distanciamento que só vai fazer com que o relacionamento perca força, que o relacionamento traga sofrimento e sobrecarga para você. Sim, vai trazer sobrecarga para você. Porque se você é o dono da razão, só a tua percepção é a correta, todos têm que cumprir o que você faz, o que você determina, o que você fala. Você não faz uma escuta do outro, você não está enxergando o outro. Então qualquer coisa que der errado nesse percurso, a responsabilidade vai ser sua, não é? Mas o que acontece com o dono da razão? Ele sempre vai justificar-se, sempre vai achar que o outro não cumpriu bem aquilo que ele determinou. Esse não é o movimento de um homem adulto, esse é o movimento da criança bem pequena, bem onipotente, que quer que as coisas sejam do seu jeito, como é, porque ainda não consegue olhar de uma forma ampla todas as consequências e todos as grandes contribuições que a diferença do olhar e do pensar do outro pode trazer para você. São movimentos simples que basta observar, né? Se eu faço assim com a minha mão, que você está vendo, talvez meus dedos, meu anel, e se eu olho daqui, eu não vejo essa estrutura do meu anel, eu vejo um aro. Quem está certo, quem está errado? Nós estamos vendo aspectos da mesma realidade, aspectos que se complementam, aspectos que devem ser levados em consideração para que a gente possa ampliar a nossa visão e crescermos. Sem essa diferença, sem esse olhar, sem essa escuta amorosa, não há crescimento. É como se você estivesse se relacionando com você mesmo, uma extensão sua, um reflexo seu, e isso não gera crescimento. O crescimento sempre vem na diferença. E esse exercício de escutar com respeito ao outro vai te possibilitar ter mais intimidade, vai te possibilitar perceber qual é a dor do outro, qual é a fragilidade do outro, qual é a potencialidade do outro. Você sabe, por exemplo, o que é melhor para a tua esposa? Talvez você saiba, eu tenho certeza, ela deve ir nessa direção e fazer isso. Mas, querido, talvez não. Só que não. Você só saberá o que de fato faz sentido e é importante para tua esposa se você tiver a condição interna de silenciar-se um pouco das suas verdades, de você escutá-la com o teu coração, de olhar para ela e perceber. Isso que eu faço para o bem dela, eu vejo que como resultado está trazendo tristeza, está trazendo dor, está trazendo afastamento. Então aí sim, você vai estar conhecendo um pouquinho dessa pessoa. Você está vendo que aquela realidade que você traz como verdade através dos seus conhecimentos e da sua experiência pessoal, que talvez tenha sido desenvolvida lá na tua família, com os valores da tua família, para essa pessoa que está ao teu lado, não faz nenhum sentido. Pelo contrário, muitas vezes afere. É mais ou menos como se você quisesse obrigar uma pessoa que é tímida, reservada, a ser uma pessoa extrovertida a qualquer custo. Onde você não vai deixá-la em paz, vai estar o tempo inteiro perguntando para ela: sim, você não está se divertindo? Que falta de educação? Sorria para meus convidados? Quando a forma de sorrir dessa pessoa talvez seja através da sua delicadeza, do seu silêncio, através de um sorriso no coração. Sorriso de verdade, onde ela vai estar emprestando os ouvidos genuinamente ao que está acontecendo, mas ela não vai se expressar como você. Então, muito desse lugar de ser dono da verdade tem a ver com eu garantir meu lugar de pertencimento ao meu sistema familiar de origem. O que significa isso?
Talvez lá na minha casa, eu era um dos últimos filhos, ou era o primeiro filho, e tudo que eu falava era o reizinho, a minha mãe e meu pai concordavam, ou aplaudiam, ou era o último filho e que não tinha escuta, não tinha tempo para ele, porque o outro irmão ocupava um espaço maior. Seja qual for a função, qual for a forma que isso formatou-se em você, nenhum desses dois lugares é um lugar confortável, um lugar genuíno da sua força. A força genuína das pessoas está na habilidade delas se relacionarem. Um casal muito querido, mentor de outros casais, uma vez nos perguntou: você sabe por que Deus nos deu os dois ouvidos e uma boca? Para que nós possamos ouvir mais, falar menos, mas não ouvir simplesmente com esse aparelho, ouvir com o nosso coração. Quando a gente se dispõe no relacionamento a ouvir com o nosso coração, a gente precisa renunciar a saber tudo. E às vezes foi isso que nos colocou no mundo no lugar de evidência. Por exemplo, às vezes eu sou um professor, sou visto pelos meus alunos como quem sabe mais do que eles, mas não como quem sabe tudo. E que coisa boa que é quando uma pergunta ou algo que vem de um aluno ou de uma outra pessoa te coloca no lugar de refletir sobre algo que você ainda não tinha entrado em contato. Que riqueza existe nisso, mas quanta humildade vai exigir de você para chegar nesse lugar. Se você não escuta o outro, se você acha que sempre que você tem a razão, se você acha que você já sabe o que o outro vai falar, pode ter certeza, você não está ouvindo essa pessoa com o coração. Você não a está ouvindo com o respeito que ela merece, com o respeito que você talvez esteja querendo que ela ouça você. Isso é bem difícil para a manutenção do bom relacionamento. Então, se ainda se acha o dono da razão, o dono da verdade, quem sabe sou eu e é do meu jeito, parabéns. Você está tendo sucesso em relação ao fracasso do seu relacionamento. Mas se você se dispõe a trazer a tua verdade como contribuição, mas se dispõe também a renunciar da tua verdade para acolher o outro na verdade dele, talvez vocês consigam construir algo novo. E com certeza teus filhos vão agradecer, porque eles se tornarão ricos, porque tem a abundância do que vem do pai, do que vem da mãe, do que vem do amigo, do que vem do professor, do que vem da natureza. Todos elementos extremamente importantes, essenciais, subjetivos, únicos para o bem viver. Não se engane, é na diferença que nós crescemos. Se você tem tanto medo assim de ouvir o outro com o coração, é porque você, com toda certeza, não tem segurança nenhuma de quem você é. Você é muito maior do que as verdades que você tenta impor nos outros. Mas para você fazer isso, chegar a esse lugar de compreensão de quem você é e entregar-se no relacionamento com essa característica, você vai precisar renunciar a ser o rei da verdade, o dono da verdade, como se diz popularmente. Talvez você tenha ganho muitas coisas nesse tempo com essa postura, mas aqui eu digo a você, eu afirmo a você, essa postura, caminho certeiro para o fracasso no relacionamento amoroso. Quer ter sucesso? Renuncie a esse lugar, correndo. Fez sentido para você esse tipo de conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje, falando de algo que às vezes é tão delicado, às vezes a gente acha que sermos assertivos, de sermos líderes, significa isso, se impor ao outro? Não, 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 não. Não é a imposição que te dá poder. A genuína autoridade é muito diferente do autoritarismo. A genuína autoridade, ela é suave, delicada, respeitosa e abundante. Não existe uma só verdade. E as boas parcerias acontecem justamente porque os parceiros trazem novidade para o relacionamento, trazem habilidades diferentes, se complementam e com isso crescem. Aqui tá a contribuição do dia para você. Reflita, se você está nesse lugar, ó, e quer ter sucesso no relacionamento, sai desse lugar correndo.
Fez sentido para você, compartilhe com um amigo, com alguém. Faça comentários aqui, vou adorar ouvir se isso fez sentido para você e como isso pode estar atuando na tua vida a partir dessa nova percepção.